Uma questão que eu acho que diferencia muito uma pessoa madura de uma imatura é o pensamento em médio a longo prazo. Vamos pensar agora no exemplo de uma criança. Talvez a criança é o maior exemplo de imaturidade que a gente tem, né? O maior exemplo de infantilidade, que é o que uma pessoa madura talvez não queira ser. Se você quer ser maduro, você talvez não queira ser infantil. Uma criança, ela não tem pensamento de médio a longo prazo. Ela ainda não tem a vivência para isso, ela não tem o autocontrole, ela não tem a capacidade cognitiva, ela ainda não tem todas as ferramentas necessárias para isso. E o que eu quero dizer com isso? Se você pegar uma criança e dar um pacote de bolacha para essa criança. Tó, filho, um pacote de bolacha. O que vai acontecer com aquele pacote de bolacha? A criança vai comer até acabar o pacote de bolacha. E por que isso? Porque ela não tem pensamento de que, talvez se eu comer toda essa bolacha, talvez eu não jante direito. Talvez se eu comer toda essa bolacha, eu vá acumular calorias demais no meu corpo, que eu não vou conseguir entrar em déficit calórico e que talvez eu não vá conseguir emagrecer, talvez eu ganhe peso, talvez eu piore minha performance no caminhar, talvez daqui 20, 30 anos isso tenha efeitos no surgimento de uma possível diabetes, no aumento do meu colesterol, na minha alimentação, na qualidade do meu corpo. Uma criança não tem esse controle porque uma criança ainda não desenvolveu todas as ferramentas, não aprendeu, não absorveu tudo aquilo que um adulto deveria ter. Ora, se uma criança não tem esse controle, por que um adulto não tem também? Falta talvez esses mecanismos, porque a gente quer essa recompensa sempre. A gente quer a recompensa do curto prazo. Você age como criança em certas ocasiões porque o que é curto, o que é imediato, o que é rápido é bom. Eu mereço essa bolacha. Trabalhei tanto, me esforcei tanto, minha vida tá tão difícil, eu mereço essa bolacha. E amanhã eu mereço essa bolacha de novo. No próximo dia eu mereço essa bolacha. Ao mesmo tempo você se olha no espelho e não gosta da aparência que você vê, não gosta do resultado dos seus exames médicos, não gosta da sua performance esportiva, mas eu mereço. Porque falta esse pensamento de médio a longo prazo. Eu acho que a maturidade é entender um pouco de que para colher é necessário plantar. Que talvez para você colher bons resultados, exige-se aí a disciplina, a responsabilidade, palavra que a gente usará bastante aqui ao longo desse episódio, de você fazer as coisas com constância, com controle, com equilíbrio. Ora, se eu quero ganhar algo bom no meu futuro, é necessário que talvez eu abdique de um prazer imediato. Se eu quero passar num grande concurso público que dará para mim um bom cargo, bem comissionado, que eu conseguiria pagar as contas da minha família, dos meus filhos, pensar nas viagens, nos planos, de tudo aquilo que eu sempre quis fazer com minha mulher, talvez eu necessite estudar no hoje. E talvez no hoje eu precise abrir mão dos meus videogames, dos meus jogos, das minhas festinhas, do barzinho. Talvez para eu poder comprar o meu apartamento, talvez eu precise abrir mão de comprar um litrão de cerveja no hoje. Pensamento de médio a longo prazo. Talvez para eu ter uma boa velhice, eu tenha que abrir mão do pacote de bolacha no hoje. Maturidade talvez esteja nesse pensamento de médio a longo prazo, de entender a consequência das coisas, de como as coisas desenrolam, de você ter esse controle. Não podemos comprar a televisão nova para casa, porque apesar de eu querer muito jogar meu PlayStation 5 numa televisão de 60 polegadas, a prioridade na casa é pagar a mensalidade da escola dos filhos. Não posso trocar de carro esse ano, porque estamos quitando as últimas parcelas do apartamento. Não adianta eu querer a recompensa no hoje, se eu vou ter que pagar o preço amanhã. Outra questão na maturidade também é você, talvez não se iludir, ver as coisas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. Tem uma frase da escritora Lia Luft que eu trouxe para esse episódio, que ela diz mais ou menos o seguinte: a maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura.
Então vamos lá. Olhar com menos ilusões. Quantas questões a gente não olha para nossa vida e a gente não se ilude com um retorno rápido do que vai ter, com a projeção do que a gente queria, quando a gente não bota tanto pensamento na nossa cabeça numa ação e a gente não se defronta com a realidade. Por exemplo, eu quero perder peso. Sei lá, um exemplo muito claro. Então eu vou entrar na academia e em uma semana eu quero estar trincado. Não vai. Não vai. Você sabe que não vai? Porque se iludir vai demorar. Vai exigir controle, dedicação, uma frequência constante na academia. Então não adianta você criar um resultado rápido e curto, porque isso é se iludir. Eu conheci aquela garota ontem, ela é o amor da minha vida. Você conheceu ela ontem? Por que se iludir? Por que criar essa visão ilusória? Uma pessoa madura entende, conheci uma garota ontem. Ela parece legal, bacana, divertida. Vamos ver no que dá. Será que vai dar certo? Será que vai fluir? Será que vai... Vamos ver, aos poucos. Por que projetar todos os meus sonhos, ilusões, pensar que ela vai ser a mãe dos meus filhos, que a gente vai casar, que a gente vai estar tudo pra sempre, se a gente conheceu ela ontem? Por que se iludir, tendo vista a realidade, como a gente entende as coisas como elas são? Aceitar com menos sofrimento. Teve uma vez na terapia que tava conversando com minha psicóloga e ela me falou uma parada que me pegou, assim. Eu tava passando uma situação. Eu falei, mano, eu não acredito que isso tá acontecendo. Que bizarro, que ódio, que raiva. E ela virou pra mim e falou assim, acredita, tá acontecendo. Não adianta você falar, não acredito que tá acontecendo. Não adianta você acreditar que isso é uma excepcionalidade, uma falha na Matrix, que o mundo... Isso está acontecendo. Epiteto e os estoicos falavam muito sobre isso, sobre olhar as coisas com objetividade do que elas são. O que está acontecendo? Isso está acontecendo. Não posso sofrer demais e não posso me iludir a ponto de negar o sofrimento. Não posso elevar aquele sofrimento a ponto de projetar aquilo para todas as áreas da minha vida. Ora, um problema no trabalho não deve ser levado para o meu relacionamento. Se eu tenho um problema no trabalho, a minha namorada nada tem a ver com isso. Mas também não posso ser um desavisado, um incauto, um imbecil, a ponto de ter um problema no trabalho e fingir que nada acontece. Vou fingir que nada tá acontecendo, porque aí vai que a vida leva, né? Não! É olhar com a sobriedade que as coisas exigem. O que mais aqui a gente tem no pensamento? Entender com mais tranquilidade. Por que isso aconteceu? Provavelmente por causa disso. Provavelmente por causa daquilo. Isso que aconteceu. Tranquilo. E querer com mais doçura. Querer coisas melhores. Entender. Projetar menos. Conquistar menos. Eu acho que essa é uma parada que vem com a maturidade mesmo. Você olhar as situações do jeito que elas são. Não como elas poderiam ser ou como a gente gostaria que elas fossem.